O princípio desta obra é expor a verdade absoluta, e não as palavras de mentira que soam da boca de muitos que se dizem cristãos de diversas denominações. Eles ainda insistem que o templo é a morada do Criador, e que lá haverá salvação, cura e benção. As igrejas de diversas denominações oferecem aquilo que não podem dar: riquezas, bons empregos, carros, entre outras coisas. Ainda é vívido em minha mente. Jesus estava no deserto, e o diabo se manifestou e ofereceu todas as riquezas e glórias do mundo. Nos dias que se faz presentes, os pastores, líderes, entre outras calcificações, agem da mesma forma. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O apóstolo Paulo dizia: não contribua com gentileza ou necessidades. Verdadeiramente o que de fato estava querendo passar? Contribuir por necessidade? Terias tu necessidade em contribuir para ganhar mais? Porque o apóstolo Paulo exigiu essa contribuição, e qual seria a lógica dela? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Agora vamos analisar as palavras santo e igreja, e entender o que elas realmente significam. A palavra santo significa, segundo o hebraico, piedoso. O nome dado aos cristãos pelas suas sinceras generosidades e grandes bondades. Já a palavra igreja se origina do grego, e ela possui dois radicais gregos. Ek, que significa para fora. Eclesias, que significa chamados. Chamados para fora, do sistema religioso. No Novo Testamento, a palavra igreja, por diversas vezes é citada como uma reunião de cristãos e não como edificações ou templos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Creio que estejam cansados de ouvir isso, mas os pastores e representantes religiosos não os deixam enxergar as verdades. Porém hoje, essas ilusões serão desmascaradas. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3. Depois que chegar, eu enviarei, com cartas de apresentação, aqueles que vocês escolheram para levar as ofertas até Jerusalém. Reparem o que Paulo havia dito: levarem as ofertas até Jerusalém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Quanto ao socorro que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Assim diz Paulo. Socorro a favor dos santos, lembrando que a palavra santo significa, segundo o hebraico, piedoso. O nome dado aos cristãos pelas suas sinceras generosidades e grandes bondades. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia em abundância também colherá. A maior dor é saber que a denominação que tanto se ama, te enganou, te extorquiu, aproveitou da fragilidade de seu coração, para usufruir da tua boa vontade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Mas, não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão. De uma forma mais compreensiva. Vejamos o mesmo versículo anterior. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Não estou querendo aliviar os outros e pôr o peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão mais necessitados. Em outra ocasião, se vocês precisarem, e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. O que acontecia de fato, para que o apóstolo Paulo pedisse ofertas? Não havia motivos para isso, pois ele trabalhava para o seu próprio sustento. Atos, capítulo 11, versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Atos, capítulo 11, versículo 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos, capítulo 11, versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Atos, capítulo 11, versículo 30. O que eles com efeito fizeram,
enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos, capítulo 24, versículo 17. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá para levar esmolas e oferta para o meu próprio povo. O apóstolo Paulo afirma estas coisas na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 15, capítulo 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Reparou o que realmente quer dizer? E para os santos pobres, que moravam em Jerusalém, e que passavam fome. Analisando mais uma vez. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. As ofertas de fato, não eram para a construção de templos, nem para pagar aluguéis de templos, nem para pagar água, ou luz. Eram somente para os cristãos que estavam passando fome. Não eram para os ministérios, nem para eventos jovens. Eram para os pobres. Reflita nisso.